Bom dia, criançada do 5º ano, como é que vocês estão? Hoje, mais um dia de aula, nossa aula de matemática, na quinta-feira. Antes da gente iniciar, vamos agradecer a Deus por mais um dia de paz, de saúde e de estudos, né? Agradecer a Deus para que Ele abençoe toda a nossa família e dê paz e saúde ao mundo inteiro. Então, pessoal, ainda no clima junino, né, mês de São João, a nossa aula de hoje vai ser a revisão da aula anterior e continuação do assunto, mesmo assunto, né? Com 3 páginas iremos fazer as atividades para essa semana, certo? As páginas para a atividade vai ser ainda o livro fininho, né? Cadernos de atividades. A página 25 e terminando ele, vamos utilizar o livro mais grosso, que vai ser as 2 páginas, 48 e 49. Ainda multiplicação, certo? Mas antes da gente começar com a explicação da aula dessa semana, teremos a correção da aula anterior, certo? Então, corrigindo, lá na página 21 da aula anterior, o 8º quesito, efetue os cálculos necessários e complete cada item. Então, a gente observou aí que é a subtração, né? E tem o subtraendo, a gente tem um subtraindo e não temos um minuendo, é isso? Aí, no caso, a gente vai inverter, a gente quer a subtração, vamos somar para encontrar o resultado. É a inversão que devemos fazer aqui, né? Então, aqui tem 105 e 162. Aí, no caso, você somaria 162 mais 105, que o resultado dá 267. Então, a resposta na letra A, 267 menos 105, vai ser igual a 162. Ok? Na letra B, 368 mais 58, aí a resposta 426. Na letra C, o resultado é 751. Nono quesito, Bruno, Igor e Vitor colecionam figuras. Observe o que eles disseram sobre suas coleções. Então, aqui a gente sabe que Igor e Bruno, juntos, tem 979. Igor tem 208 figurinhas a mais do que Vitor. E Vitor tem 417. Ele quer que você descubra o valor de cada um dos amigos. Então, primeiro você somaria 417, que é o valor que Vitor tem, mais 208, que vai dar 625. Aí é o resultado que Igor tem. O total de Igor, 625. Após fazer essa conta, a segunda conta, você vai diminuir 979 menos 625, que é o valor que ele tem a mais. Aí encontrará o resultado de Bruno, que o total dá 354. E o de Vitor já diz aqui no enunciado, né? 417. Na próxima questão, o 10º quesito, é para que você diminuísse 30.000 menos 17.859. Então, aqui a gente faz aquela subtração, né? De pedir emprestado, porque o 0 não pode tirar o 9. Então, vai pedindo emprestado. Veja que todos são 0. Então, o 3 é o número que vai emprestar para os demais, para que faça a subtração. Então, o total vai dar 12.141. Na página 22, 11º quesito, vocês iriam multiplicar 21 vezes cada valor que tem aí nessa letra. Então, na letra A, 43 vezes 21, 903. Na letra B, 52 vezes 21, 1.092. Na letra C, 60 vezes 21, 1.260.
Na letra D, 62 vezes 21, 1.302. Letra E, 75 vezes 21, 1.575. Na letra F, 98 vezes 21, 2.058. Bom, eu percebi pelas correções algumas dificuldades aqui para multiplicar. Então, temos dois algarismos, não é isso? Por exemplo, na letra A, 43 vezes 21. Eu percebi que teve gente que multiplicou apenas um número, por exemplo, 21 são dois números, é o 2 e 1. Multiplicou um e esqueceu de multiplicar o 2. Aí o resultado deu diferente. Então, ó, multiplica 1 vezes 3, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. 1 vezes 4, 4. Aí abaixo, né, passa a casa da unidade e vai para a casa da dezena agora. Aí multiplica o 2, que é a dezena. Aí 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Passa o tracinho e agora você vai somar. 3 não tem nenhum número para somar, repete. 4 mais 6, 10. Coloca 0, sobe 1. 1 mais 8, 9. Certo? Então tenham cuidado aqui na multiplicação quando tem mais de um algarismo. Certo? E o 12º quesito, a resposta é que Bruno tem 4 bonés e Gustavo tem 2 bonés, né? Porque ele disse que é o dobro. Então, esse dobro, quando ele o dobro que Bruno tem, né? Bruno tem 4 e Gustavo tem o dobro. E se a gente tirar 4 de 1, fica 3. E se acrescentar 2 em 1, fica 3. Então, cada um fica com a mesma quantidade. Então, por isso que o resultado será 4 e 2. Ok? A página 23, o 13º quesito. Eu percebi também aqui algumas dificuldades. Para multiplicar, que é multiplicação. Por quê? No cinema vai sortear conjuntos de brindes para promover um filme novo. Em cada conjunto serão colocados os seguintes itens: 11 adesivos e 3 pôsteres. Então ele vai montar 50 conjuntos, né? E cada conjunto desse precisa conter 11 adesivos e 3 pôsteres. Observei que algumas pessoas fizeram apenas um cálculo, só fez 50 vezes 3. 3 são os pôsteres e os adesivos. Então, aqui teria que ser 2 continhas de multiplicação. E, novamente, a multiplicação com atenção para não errar. 11 vezes, ou melhor, 50 vezes 11, né? O maior em cima. Então, multiplica primeiro o 1 da unidade. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. Aí abaixo, passa a casa da unidade e vai para a dezena. Vamos multiplicar o outro 1, que representa a dezena. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. Passa o tracinho e soma. Então, 0 não tem nenhum número, repete. 5 mais 0, 5. E 5 não tem nenhum outro número também, repete. Multiplicamos 1, que é o conjunto, com 11 adesivos, certo? Então, 50 conjuntos que tenha 11 adesivos. E a próxima conta, 50 vezes 3, que agora são os pôsteres. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Então, aqui realmente só tem um número para multiplicar, né? 50 vezes 3. Aí sim, terminou a conta, mas quando tem 2 algarismos, precisa multiplicar os 2, não esqueça. Então, a resposta da letra A, 550 e 151. Letra B, seria 27, né, vezes 11, que dá 737. 27 vezes 3, 201. Letra C, 75 vezes 11, 825. 75 vezes 3, 225. E na letra D,
92 vezes 11, 1.012. 92 vezes 3, 276. Ok? O 14º quesito, eu também observei que teve algumas dificuldades aqui. Vejam só, ele colocou 4 números, são 4 algarismos, e pediu para que você escrevesse 2 números que contenham 2 algarismos. Então, 2 algarismos são 2 números. 10, 1 e 0. 22, 2 e 2. 57, 5 e 7. Só que aqui você teria que montar com esses números que estão aqui. 2, 3, 5 e 6. Certo? Eu poderia fazer de qualquer maneira? Não. Por quê? Porque no primeiro espaço ele pede para que o produto entre eles seja menor que 1000. Então, quando você multiplicasse, são 2 números, né? Então, com 2 algarismos, 23, por exemplo, como eu dei o exemplo na última aula, vezes 56, é uma conta. São 2 números e 2 algarismos. Só que, quando multiplica, o valor vai dar 1.288. Então, esse valor ultrapassa 1.000. Então, não pode ser essa conta. Então, qual vai ser a resposta? Vai ser 26, por exemplo, o 2 e o 6, né? Tem aí 2, 3, 5 e 6. Então, 26 vezes 35 é a conta. O resultado vai dar 910. Outro número, 25, né? Agora o 2 e o 5, vezes 36. Veja que esses números estão aí, entre esses 4 que está no enunciado. 25 vezes 36 dá 900. Pronto, respondeu a primeira. A segunda, ele diz que entre eles seja maior o resultado, maior do que 3.000. Então, se nós começamos pelos números menores, veja que eu montei, ó, 2 e 6 na anterior, 2 e 5, 3 e 5, né? Eu coloquei os menores que estão representando a dezena na frente, né? Assim, porque quando multiplica, o resultado vai ser menor. Só que agora ele quer o resultado maior. Então, eu tenho que pegar o número da dezena, colocar ele maior. Em maior quantidade. No caso, os maiores números aqui é 5 e 6. Então, eu coloco 5 e 2, 52, vezes 6 e 3, que vai dar 3.276. Então, veja que passou de 3.000. É isso que ele quer. O outro número, a outra possibilidade é 5 e 3, 53, vezes 62. Que vai dar 3.286, certo? Então, essas são as possibilidades para que você encontre o resultado. Pronto, veja só, ainda aqui no 14º quesito, também tem outras maneiras de formular números com 2 algarismos, né? Poderia ser assim, ó, 56, ó, 5 e 6, vezes 32. Só que quando você multiplicar, você vai encontrar o valor de 1.792. Não daria certo esse número, por quê? Porque ele diz que o resultado precisa ser maior que 3.000. Então, as duas maneiras de fazer esse quadrinho último são 52 vezes 63 e 53 vezes 62, certo? Porque as outras possibilidades, o resultado não vai ser de acordo com o que está pedindo aqui. Agora, corrigindo a última página, página 24, 15º quesito, letra A. Qual foi o dia em que o restaurante vendeu a maior quantidade de refeições? Então, o maior dia foi na segunda-feira. E vendeu a menor quantidade no sábado. Na letra B, pediria que você multiplicasse, né, o valor da refeição feito na segunda-feira. Então, a segunda-feira é o valor de 76 e a refeição é R$12. Então, 76 vezes 12, que vai dar 912. Na letra C, usando uma calculadora, determina a quantidade total arrecadada com a venda. Então, juntando todos os valores, vai dar R$4.272, certo? Na letra D, aqui a refeição
sendo a R$9, porque houve uma oferta, né? Ele baixou o preço no sábado. Então, o sábado, o valor do sábado, 43 refeições vendidas no valor de R$9. Então, vai multiplicar 43 vezes 9, que vai dar 387, certo? Agora, a atividade para essa semana, na página 25 do livro de atividades, página 25, do livro mais grosso, página 48 e 49. A explicação da página 25. Eu peço que vocês acompanhem comigo, certo? Pegue o livro, esteja acompanhando a explicação. E no momento que sentir dúvida, estou à disposição para que vocês entrem em contato. Estou sentindo falta de algumas crianças que não estão enviando para mim as atividades, nem estão tirando dúvidas, certo? Peço que vocês participem, é importante. Então, aqui na página 25, o 16º quesito, veja a renda mensal de Márcio e seus familiares. Então, aqui tem o pai de Márcio, 3 salários mínimos, é o valor que ele tem na sua renda, né? Ele recebe. A mãe dele são 3 salários mínimos. O pai também são 3. Márcio tem 2. A irmã de Márcio tem 2 salários mínimos. O que vocês irão fazer? Pesquise o valor atual do salário mínimo e determine a renda mensal aproximada da família de Márcio. Então, primeiro você vai saber, vai descobrir junto com seus familiares quanto é o valor do salário mínimo hoje no nosso país, qual é o valor do salário mínimo. Depois que você descobrir, você vai calcular o total dessa família de Márcio. Primeiro, você tem que saber quantos salários tem aí na família. 3 da mãe, 3 do pai, mais 2 de Márcio, mais 2 da irmã, certo? Então, você vai somar a quantidade de salários e depois vai multiplicar pelo valor do salário mínimo. Por exemplo, digamos que sejam 3 salários que tem aqui na família. Aí você vai pesquisar o salário. Digamos que o nosso salário mínimo seja R$1.000. Não é esse valor, peço que vocês pesquisem. Então, vezes 1.000 vezes 3. Então, irá multiplicar por 3. Por que 3? Porque é a quantidade de salários que tem nessa família, que não é o caso, certo? Então, multiplica e coloca a resposta, que será o total aproximado da renda dessa família, tá bom? Então, o salário não é R$1.000 e não são 3 salários aqui, só foi um exemplo, certo? O 17º quesito, ligue cada multiplicação ao seu produto. Vou fazer com vocês a primeira, peço que vocês acompanhem. Quem tiver dificuldade, né? Como eu disse, eu senti dificuldade nas atividades quando estão multiplicando por 2 logaritmos. Estão multiplicando um e faltando o outro. Aqui, por exemplo, 130 vezes 10. Então, 10 é 1 e 0. Você precisa multiplicar os dois. O último número, 13.000 vezes 100. Então, 100 são 3 números. São 2 zeros e 1. Você precisa multiplicar todos eles, senão o resultado vai dar errado. Aqui, 130 vezes 10. Você vai multiplicar 0 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 1, 0. Pronto, foi multiplicado 0. Falta agora 1. 1 é a dezena, então dezena abaixo de dezena. A gente não coloca nada na unidade e coloca a multiplicação de 1 vezes 0. Vai ser 0. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. Todo número multiplicado por 0 é 0. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. 80 vezes 1, 80. 181 vezes 1, 181, certo? E agora, depois de armar a continha de multiplicação, você vai passar um tracinho e somar. 0 não tem nenhum número, repete o 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 3, 3. E 1 repete. Então, a resposta, 1.300. Aí você vai ligar a primeira vermelha, a segunda verde, que é o resultado, certo? Então, depois você faz com os demais.
18º quesito, você vai observar como a Amanda calculou a quantidade de minutos, que equivale a 2 horas. Usando a mesma estratégia, calcule quantos minutos equivale a 5 horas. Então, vamos ler o que é que a Amanda diz aqui pra gente. 1 hora tem quantos minutos? 60, né, gente? Então, 2 horas tem 120, porque vai ser 60 mais 60 ou 60 vezes 2, né? E ela colocou aqui 2 vezes 60, que vai ser o mesmo resultado, que vai dar 120 minutos, certo? Agora, quero que você descubra 2 horas, quantos minutos equivale a 5 horas? Quantos minutos vocês vão descobrir? Aqui, 2 horas é a historinha que ela contou, né? Para que você descubra 5 horas agora. Como é que você vai descobrir 5 horas? Quantos minutos tem 5 horas? Você vai seguir o passo dela, vai multiplicar 60 vezes 5 agora, certo? É só fazer a multiplicação, 60 vezes 5. Agora, atividade no livro mais grosso, né? Na página 48, multiplicação, diz assim: Gustavo comprou alguns produtos para reformar sua casa. Ao pagar a compra, ele recebeu a seguinte nota fiscal. Então, essa nota fiscal, ela vai mostrar, né, demonstra ali o local onde a pessoa está comprando, o endereço, até o CNPJ, né, o documento da empresa, o registro da empresa, o endereço, o telefone, né? Vem aqui a série da nota fiscal, se é primeira ou segunda via, se é do cliente ou do estabelecimento, né? Normalmente eles emitem 2 para ficar uma com o cliente e outra com o estabelecimento, né? É uma forma de provar que você comprou aquele produto. Depois, se você quiser questionar, né? Sentir lesado, foi danificado algum produto que você comprou, veio danificado, você tem como provar que comprou em tal loja, em tal dia, certo? Tal produto. Só que aqui, o que nós iremos fazer? Vocês vão observar o produto, tem a lista aí de compras que foi feito, a quantidade, quantas coisas ele comprou de cada produto, o preço de cada produto e o total, né? Por exemplo, a lata de tinta, ele comprou 12, a quantidade foram 12. Cada uma custa 95. Então, qual é o total? Para eu descobrir, eu vou multiplicar. Então, vocês aqui vão multiplicar 95 vezes 12. Caixa de piso, 43 foi a quantidade de caixas. E o valor que custa cada uma, R$39. Então, você vai multiplicar 39 vezes R$43. Lembrando de não esquecer de multiplicar pelos 2 algarismos, tá bom? Aí você vai colocar aqui o resultado no total. A próxima, o próximo produto, caixa de revestimento. A quantidade foram 31 e o valor R$45. Multiplica também. Colocou o resultado aí, você vai continuar com o que se pede abaixo. Aqui ele dá um exemplo, né? Por exemplo, aqui na lata de tinta, o valor é de R$95 e ele comprou 12. Vezes a gente adicionando, fazendo uma continha de mais, como fica grande a conta, o cálculo que a gente vai elaborar fica muito grande fazendo na adição. Então, 95 repetindo 12 vezes. Então, veja só como demora para calcular. Então, o ideal, mais prático, é a multiplicação, certo? Aí aqui ele vai mostrar o passo a passo, que vocês já conhecem, né? Vocês já estão familiarizados com a continha. Peço só que vocês tenham atenção, não esqueçam de calcular os 2 algarismos. Então, você vai multiplicar na primeira maneira aqui, você vai calcular o 2. Então, 2 vezes 5, depois 2 vezes 9. Ele já está mostrando. Na segunda etapa, você vai multiplicar agora o 1. Isso que eu estava mostrando para vocês, explicando
que alguns estavam com dificuldade, tá bom? Aí você vai multiplicar 1 vezes 5, depois 1 vezes 9. Você vê aí que ele colocou 9 ou melhor, o 0 na unidade. Significa que não tem nada na unidade. Se 1 de 12, 1 é dezena, então dezena abaixo de dezena, ok? Então 1 vezes 5, 5. Então precisa colocar abaixo do numeral 1, que representa a dezena, certo? E agora, na página 49, a terceira etapa. Quando você terminar de multiplicar a unidade 2 e a dezena 1, você vai somar o resultado, né, das multiplicações. Passo a passo aqui mostra para você descobrir o total. Esse total é de quanto ele gastou com a lata de tinta. Então, esse resultado tá para que você responda aqui nas 3 etapas e complete lá na nota fiscal, certo? E abaixo aqui no primeiro, você vai calcular o valor total dos produtos. Então, total, quando você encontrou o valor individual de cada um, você vai juntar todos, vai calcular. Você já fez a continha, né? Multiplicou individualmente. Caixa de piso, 43, por exemplo, 43 vezes 39. A lata de tinta você fez no passo a passo aqui, né? Nas 3 etapas. E a caixa de revestimento, 31 vezes 45. Você fez a multiplicação e no final você soma para saber o total de quanto ele vai gastar nessa compra, ok? E o primeiro, abaixo, onde tem atividades, efetue as seguintes multiplicações e complete os índices. Então, aqui é para que você multiplique 18 vezes 131, na letra B, 479 vezes 21, letra C, 5.391 vezes 38 e na letra D, 6.750 vezes 57. Então, aqui é simples, gente, é só vocês terem atenção, certo? Ter cuidado na hora de calcular, multiplicar com atenção, não esquecer de somar no final. E, mais importante, colocar unidade, o numeral abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena, e assim vai colocando cada um na sua ordem, ok? Porque senão o resultado vai ser diferente. Bom, pessoal, então as atividades são essas e desejo que vocês realizem com atenção. Precisar da professora, estou à disposição. Um beijão para vocês e até a próxima aula.